Seja bem-vindo a mais um episódio do Disciplina Financeira Podcast, e hoje a gente está com um tema muito legal para falar, que é consórcio, um tema que muita gente tem dúvida, muita gente tem esse tabu de tentar entender como funciona e como pode se beneficiar. Hoje a gente está com a Thamis Luzzi aqui, ela tem 14 anos de experiência no mercado financeiro e ela é especialista em consórcios. Thamis, bem-vinda ao podcast, obrigado por estar aqui. Obrigada. Se apresenta um pouco para a gente. Obrigada, Rafael. Bom, eu atuo já no mercado financeiro há 14 anos, atuei em diferentes áreas, desde corretora de seguros, assessora de investimentos, gerente de banco, então tenho aí esse conhecimento aprofundado, né, em diferentes áreas, e isso eu levo também para hoje, que é o meu foco, né, que é especialista em consórcio. Eu já atuo exclusivamente com o produto, mas sempre nesse viés de planejamento financeiro como um todo aí para os nossos clientes, né. Ah, legal. Então, o consórcio ele pode servir como um mecanismo que faz parte do planejamento financeiro do cliente. Com certeza. É algo tanto que agrega, complementa e impulsiona o planejamento financeiro do cliente. Legal. Então, vamos começar para quem nunca fez, né? Para quem nunca teve contato, o que é um consórcio? Qual que é o mecanismo dele? Como funciona e o que é na prática? Perfeito. O consórcio, ele é uma compra programada, planejada e sem juros. Ele não tem juros, mas ele tem as taxas, né, de funcionalidade ali do produto. E, basicamente, o consórcio, se a gente fosse explicar ele de maneira simples, ele é um grupo de pessoas que se autofinanciam, onde todos os participantes de um determinado grupo realizam contribuições mensais e, através desse montante, é liberado esse crédito mensalmente para alguns dos participantes. Então, via sorteio, né, um desses participantes ele vai ser beneficiado com aquilo. Isso vale para imóvel, vale para automóvel e hoje em dia tem uma série de outros, certo? Certo. Na verdade, tem consórcio hoje para praticamente tudo. Tem consórcio para imóvel e automóvel é muito forte, mas hoje tem consórcio para serviço, para viagem, para cirurgia plástica. Então, o consórcio ele vem evoluindo muito desde 1960, que quando surgiu o produto consórcio aqui no Brasil, e ele vem se aperfeiçoando muito. Então, hoje, as contemplações elas podem ser tanto mediante sorteio, onde obrigatoriamente uma pessoa por mês é sorteada, que é o melhor dos cenários, né, Rafael? Não paga absolutamente nada de entrada e recebe o montante integral do crédito desejado. Ou através de um lance. O que é o lance? O lance nada mais é de uma forma de eu acelerar o processo de contemplação e não contar apenas com a sorte. Então, o lance, ele é você dar uma entrada, você antecipar parcelas futuras do prazo contratado do consórcio através desse lance. Esse lance, ele pode ser fixo ou livre. O livre é como se fosse um leilão, né? Quem oferece o maior percentual tem acesso ao crédito. Dentro daquele mês. Dentro daquele mês. Geralmente não é só uma pessoa, é mais, depende muito do caixa do grupo. E tem o lance fixo. O lance fixo ele é um percentual no qual a administradora já pré-estabelece e é um sorteio menor, somente com aquelas pessoas que ofertaram esse percentual, que geralmente é de 30%, 20%, isso é a administradora quem define. Ah, legal. Então, quem oferta, por exemplo, nesse fixo, você ofertou um valor, as outras pessoas também, tem um sorteio ali, efetivamente só paga o valor que se propôs ali quem recebe, quem for sorteado. É isso. Quem for sorteado. Então, é como se fosse um leilão mesmo. Eu posso levantar a mão, oferecer o lance que eu quiser dentro daquele mês. Eu só vou efetuar o pagamento do lance se de fato eu for contemplado dentro daquele mês. Se eu ofereci um lance e não fui contemplado porque outros participantes ofereceram um lance maior, eu nem tiro dinheiro do meu bolso. Legal. Então, agora falando um pouco do consórcio imobiliário, que é um consórcio que hoje se a gente pegar um financiamento imobiliário, você paga ali, né, 2, 3 vezes o valor do imóvel se você pagar dentro do prazo financiado, 30 anos, muitas vezes, sem antecipação. No consórcio não tem a taxa de juros, como você citou, né? Você tem uma taxa de administração que é muito menor do que um financiamento, imagino. Como que a gente pode utilizar isso? Primeiro falando para quem quer ter um imóvel próprio e depois como mecanismo de negócio mesmo. Porque eu sei que a gente até estava conversando antes ali, o consórcio ele pode ser um mecanismo para você até fazer negócio, né? Fazer dinheiro. Como que
que a gente pode utilizar isso num consórcio para imóvel? Perfeito. O consórcio imobiliário, hoje ele vem ganhando muito espaço para quem quer alavancar. Então, assim, hoje o aluguel, por exemplo, ele vai gerar uma renda passiva para o cliente. A gente está num cenário da inflação dos aluguéis nos últimos anos, que os aluguéis eles vêm crescendo muito, principalmente pós-pandemia. Então, as pessoas elas mudaram um pouco, essa geração nova também, ela quer ter a sua liberdade, né, geográfica e busca por aluguéis. Então, isso vem favorecendo muito o proprietário do imóvel que está sendo locado. Então, hoje, a gente tem esse cenário no Brasil, que inclusive difere muito de outros países, né? Que é essa crescente na valorização imobiliária. E muitas vezes o cálculo que a gente faz para entender qual que está sendo o lucro dos aluguéis é sobre o valor do imóvel, qual o percentual que eu estou recebendo ali dos aluguéis. Só que no consórcio, a gente vai perceber que a gente vai ter um retorno muito maior, porque eu não investi 100% do valor do imóvel. Eu investi 50, eu investi 30, eu investi 60, que seja o lance que eu precisei dar para contemplar a minha carta. Ou seja, a minha rentabilidade acaba sendo, muitas vezes, o dobro do que se eu tivesse comprado esse imóvel à vista, por exemplo, né? E hoje a gente tem modelos de locações não convencionais, que não são aqueles aluguéis anuais, como Airbnb, House, que geram uma rentabilidade muito maior. Sim. Então, quando a gente pensa em alavancagem financeira com o viés de investimento, de gerar essa renda passiva, essa tranquilidade para os nossos clientes, a gente está falando em investir menos para ter o mesmo retorno dos aluguéis, ou a possibilidade daqui a pouco de, ao invés de eu comprar um imóvel, comprar 2 imóveis e ter essa locação aí maior. Então, hoje eu tenho muitos clientes dentro da minha carteira de clientes que faz isso, que compra imóveis, que hoje já está no terceiro, quarto imóvel ali de Airbnb. Eu tenho um cliente que tem 10 imóveis locados por Airbnb e assim ele vai indo. Ele faz, ele contempla dos aluguéis que ele recebe, parte desse aluguel ele direciona para uma nova aquisição de carta de consórcio e assim ele vai aumentando o seu patrimônio e essa renda passiva. É interessante. A gente até teve um convidado que ele tem uma gestora de imóveis para Airbnb aqui. E de fato, essa vertente de imóveis como negócio dentro do Airbnb ou outras plataformas que prestam esse serviço, ela é crescente, né? E você falou uma coisa muito interessante que eu não tinha parado para pensar. Você utilizar isso para fazer para adquirir novos imóveis e fazer mais negócios, né? E a pessoa, então, ela pode a partir daí ir adquirindo cotas, né? Ela contempla, então você tem que ter um inicial para contemplar ali, fazer o lance e fazer a contemplação. E a partir dali ela pode ter quantas cotas ela quiser, certo? Pode. Uhum. Ela pode comprar imóveis o quanto ela quiser. Eu vi uma postagem sua, que até vou me antecipar já que a gente tá falando disso, sobre imóvel de leilão. Que imóvel de leilão, geralmente, ele tem um custo de aquisição bem menor do que um imóvel tradicional, né? Uhum. Eu não vou entrar nem na parte burocrática, que se você tem que tirar alguém ou não, mas o custo dele em si é menor. Mas eu vi que na sua postagem você fala se pode ou não adquirir com a cota de consórcio, e você fala depende, né? E aí eu achei interessante que você falou de alguma alienação do próprio imóvel para adquirir outro, né? Você utiliza o dinheiro alienando o seu imóvel ali para poder ter liberdade de comprar, por exemplo, um de leilão. Como que funciona esse mecanismo? Isso mesmo. Hoje, por exemplo, se você, Rafael, você tem um imóvel que você aluga, você está tendo o rendimento ali dos aluguéis e você quer tirar um melhor proveito desse seu imóvel, né? Se capitalizando ainda mais. Hoje você pode. Então, de que forma? Não são todas as administradoras que permitem. Hoje eu atuo com 9 administradoras diferentes, né? Então, algumas administradoras permitem isso. Você faz um consórcio, contempla esse consórcio, aliena o seu imóvel, que pode inclusive já estar gerando um rendimento de aluguel, para levantar um capital. Você consegue levantar um capital alienando esse imóvel, esse capital ele entra para você e você pode estar adquirindo com esse dinheiro, né, um imóvel de leilão. Então, esse levantar capital mediante consórcio, basicamente ele é feito de duas formas, tá? Ou você, Rafael, vamos supor que você tem a sua empresa, né? Sua empresa de marketing. E o seu imóvel está na pessoa física.
Você pode fazer um consórcio no nome da sua empresa de marketing, contemplá-lo e comprar o seu imóvel da pessoa física. Como você é o vendedor, esse dinheiro ele entra na sua conta. Uhum. Com esse dinheiro você pode comprar o imóvel do leilão. Ou existe um modelo ainda mais simples, que aí são poucas administradoras que permitem isso, fazer um consórcio e enquadrar como reforma nesse imóvel que já é seu. Você não vai precisar exercer a reforma de fato e você receberá o recurso do mesmo modo. Esse seria um consórcio de serviços que você tinha citado. Não, é o mesmo consórcio imobiliário, porque na realidade o consórcio imobiliário ele é muito amplo. O mesmo consórcio imobiliário, e eu não preciso definir isso na contratação, mas eu sei que durante o percurso muitas coisas podem mudar. Uhum. Então, eu posso usar esse consórcio imobiliário, seja para comprar um imóvel novo, usado, fazer uma reforma, fazer uma construção, comprar um terreno e construir. Então, eu tenho toda essa flexibilidade na utilização do consórcio. Isso é muito bom também, porque às vezes o cliente ele sabe que ele quer começar a investir no setor imobiliário, mas ele não sabe muito bem ao certo como que ele quer fazer isso. Então, ele já pode ir se planejando e o consórcio, quanto mais planejado, mais interessante ele se torna. Porque se eu faço um consórcio para contemplar semana que vem, eu não tenho outro poder de escolha, a não ser oferecer um lance livre, no qual eu vou me descapitalizar muito mais. Se eu faço um consórcio de maneira mais tranquila, planejada, porém com estratégia, que é diferente do que ficar só aguardando o sorteio, eu consigo me descapitalizar muito menos, porque nesse período eu posso ser sorteada, eu posso oferecer um lance fixo muito menor e isso me favorece porque eu tirei menos aplicação do meu investimento, por exemplo. Então, tudo isso favorece o investidor no consórcio. Você diz, enquanto você tem esse planejamento, você vai tentando sem o desespero, é isso? Então, por exemplo, Sem se você fosse dar um lance muito 60%, você dá 30% de lance e espera, eventualmente pode ser contemplado, seria isso? Com certeza, acaba sendo mais interessante, porque a pressa ela tem um preço no mundo dos consórcios. Se eu tenho muita pressa, eu não tenho muito escolha, eu tenho que dar um lance maior. Se eu tô mais planejada, eu posso contemplar sem dar nada num sorteio, eu posso contemplar oferecendo um lance fixo de 30%, que eu me descapitalizo a metade. Então, acaba sendo mais interessante, tu acaba tendo um melhor benefício financeiro do consórcio quando de fato tu faz de maneira planejada. Não, legal. Bem interessante isso. E aí eu fiquei com uma dúvida relacionada à construção, que é uma coisa que eu não sabia que poderia utilizar o consórcio para construção. Como que funciona esse trâmite? Você precisa... Porque uma construção, ela leva tempo e existe muito mais burocracia do que você comprar um imóvel já pronto, né? Como que funciona isso para as operadoras que fazem? Ou todas fazem? A carta vale para a construção também? Como que... Todas fazem para construção. Porém, muda um pouco o modelo de como que é liberado o crédito, dependendo de uma administradora ou de outra, tá? A maioria delas, ela libera de acordo com o cronograma de obra físico, financeiro, assinado pelo engenheiro ou arquiteto. Então, tem que ter lá o seu projeto de obra aprovado e o engenheiro arquiteto vai definir ali quantas etapas vai ser feita a obra. Esse recurso ele é liberado exatamente de acordo com o que está definido ali. Aos poucos ele vai sendo liberado. Interessante. Ele vai sendo liberado ali como uma antecipação e não como um reembolso. Então, acaba que é um processo mais simples do que um financiamento de obra, né? E acaba sendo mais barato pelo fato de não ter juros também, tá? E algumas poucas administradoras, elas liberam 90% já no início da obra e 10% na finalização, que acaba também sendo muito interessante. Recentemente, Rafael, eu fiz um consórcio para um cliente, inclusive aqui de São Paulo, que ele tinha o objetivo de pegar um crédito de 2 milhões para a construção da casa dele. A gente liberou a gente fez nessa administradora que libera já de maneira antecipada, liberamos esses 90%. Esses 90% ali dos 2 milhões ele aplicou numa renda fixa, que inclusive enquanto ele não vai construir a obra de um dia para o outro, né? Então, esse dinheiro aplicado, inclusive, a rentabilidade quase pagava ali as suas parcelas mensais. Sim. Então, acaba sendo bem interessante, né, para o cliente também. O dinheiro fica investido, se a obra demorar 2 anos, você tá com o dinheiro lá, tá rendendo, não perde, né? Na verdade, os dois mecanismos são interessantes, né? Acho que vai muito do perfil do cliente. Sim. Porque se o perfil do cliente é um pouco mais desorganizado, fazer por etapa
é até um mecanismo de proteção, de segurança pro cliente, né? Já se ele tem essa cabeça de investidor e vai colocar o dinheiro para trabalhar ali enquanto ele não utiliza, ele se beneficia do rendimento mensal pagando até boa parte da parcela, né? Isso É aí. bem interessante. Um ponto que você falou aqui é sobre... A gente tá falando de planejamento financeiro. Eu queria que você falasse um pouco da importância de ter um consultor do consórcio, né? Porque muita gente vai querer só vender, né? Profissionais bons e ruins a gente tem no mercado em qualquer área. Uhum. E se a pessoa não entende o que você quer, qual o objetivo seu com aquilo, é possível que você compre e você desista no meio do caminho, e aí você pode falar um pouco mais sobre isso, você vai perder o dinheiro, né, se você simplesmente deixar de lado, ou que você carregue uma coisa que você não efetivamente não precisa para sua vida financeira, né? Então, buscar profissionais qualificados, acho que é um ponto-chave para isso. Com certeza. Ter um profissional que, de fato, ele é um especialista de consórcio, vai fazer toda a diferença para boa experiência ou não do cliente que contrata aquele produto. Então, hoje, o que o especialista, né? O que eu hoje faço para os meus clientes com todo o cuidado? Eu faço toda uma análise, identifico o objetivo do cliente, vejo qual de todas as administradoras que eu atuo vai atendê-lo de melhor forma, porque às vezes uma administradora, ela tem um benefício maior para o objetivo do agronegócio, outra administradora tem um benefício maior para a construção, então a gente consegue alinhar como que está o cenário do cliente hoje, ou seja, a capacidade financeira que ele tem de parcela inicial, a capacidade de oferta de lance, se ele tem pressa, se não. Então, a partir disso, a gente consegue fazer um atendimento bem personalizado de acordo com o objetivo dele. E eu sempre comento para os clientes também que eu não estou ali só para vender. Eu estou ali para acompanhar ele durante todo o processo, até ele pegar a chave da casa dele na mão. Então, isso faz toda a diferença para o cliente. E o ponto principal também é que essa boa contratação, ela se dá muito no início, da escolha de qual o melhor grupo, qual a melhor administradora, como que está a performance do grupo, qual a média de lances. Então, o consórcio, apesar dele ser um produto simples, ele tem vários detalhes que vão fazer toda a diferença para o melhor experiência ou não do cliente. Quando você fala de grupos, como que é essa questão do grupo estar melhor ou não está melhor? É questão de inadimplência? Como... Porque assim, na verdade não existe um grupo bom e um grupo ruim. O que existe, que muitas vezes é a falha do mercado de consórcio, é esse grupo não estar alinhado com o objetivo do cliente. Por exemplo, vou te trazer um exemplo simples. O cliente ele quer entrar num consórcio que ele quer contemplar ontem. Ele quer contemplar de forma muito rápida. Eu colocar ele num grupo que está em formação não é inteligente, porque um grupo em formação, muitas vezes, a primeira assembleia não é imediata. A primeira assembleia vai ocorrer daqui a 2 até 90 dias, que é o máximo. Então, se eu colocar ele num grupo desses, não vai atender a expectativa dele. A assembleia, é necessário a assembleia para poder começar a questão dos lances. Exatamente, a assembleia é justamente a questão do sorteio e das contemplações. Então, o grupo que está em processo de formação, muitas vezes a primeira assembleia dele vai acontecer daqui a 90 dias. Então, ela não vai atender a expectativa do meu cliente que quer contemplar amanhã. Já esse mesmo grupo, ele vai atender muito bem um cliente que quer um consórcio de maneira planejada, que ele quer um consórcio que ele não está com pressa nenhuma para contemplar, mas ele quer dar o primeiro passo para o imóvel que ele quer conquistar daqui a 5 anos, por exemplo. Esse grupo pode ser perfeito para esse cliente, porque esse grupo provavelmente ele vai ter uma parcela muito menor do que um grupo em andamento, porque ele é um grupo que tem um prazo maior. Então, pode ser perfeito para esse cliente e pode ser totalmente imperfeito para o outro cliente do outro perfil. Sim, entender o perfil é extremamente necessário. Extremamente necessário. Essa questão dos grupos, existe um número máximo, mínimo de pessoas ali, ou cada administradora tem o seu número? Como que é? Existe um padrão legal para isso? Varia. Varia muito de administradora para administradora. Existem, por exemplo, no imobiliário, tá? Grupos de 650 pessoas, assim como existe grupos de 12 mil pessoas. Geralmente, os grupos mais volumosos estão em bancos, instituições bancárias mesmo. Porque o banco,
infelizmente, a gente sabe, né, Uhum. que ele muitas vezes ele tem um índice de inadimplência muito alto. Sim. Então, ele precisa ter esses grupos mais volumosos para que o grupo não fique desfalcado. E dentro do banco, muitas vezes os grupos eles são abertos, que pode toda hora ter entrantes, né, pessoas entrando e saindo ali do grupo. Em algumas outras administradoras independentes, os grupos são fechados. Atinge aquele determinado número, ninguém mais entra. Aí abre-se um novo grupo. E, de novo, não significa que um grupo muito menor ele é bom e um grupo muito maior ele é ruim. Para alguns casos, vai fazer sentido. Para outros, os grupos volumosos, por exemplo, para quem quer contemplar muito rápido, também muitas vezes é uma boa opção. Porque o banco, por exemplo, ele contempla um volume muito maior de pessoas por lance livre, que são aquelas pessoas que dão esse valor de entrada, do que outras administradoras, por exemplo. Então, de novo, a gente volta para a situação que cada caso é um caso e tem que ser analisado de diferentes formas. Não, legal. Quando um grupo tem uma alta taxa de inadimplência, o que isso impacta efetivamente em quem entrou nesse grupo e paga sua parcela mensal em dia? Hoje, as administradoras elas evoluíram muito nesse sentido, colocando proteções, né? Como se fosse um hedge de proteção ali para justamente isso. Então, por exemplo, os grupos eles têm o fundo reserva, que é um percentual que todos os participantes pagam e que inclusive é devolvido esse percentual proporcional não utilizado. O fundo reserva, Rafael, ele está justamente para proteger o grupo desses desfalques, para que se alguém cancelar ou ficar inadimplente, não penalizar o grupo. Esse repasse é feito via rateio? Uhum. Porque assim, o cliente inadimplente, ele para de pagar e provavelmente não vai receber nada, só vai receber o valor que ele pagou até ali, descontado as devidas taxas, mas não recebe esse rateio, por exemplo. Não. Aí esse fundo reserva ele tá para proteger quem ainda está no grupo, Só quem fica no para que grupo. a saída dessa pessoa não interfira o caixa do grupo e não prejudique os demais participantes que estão lá dentro e que não cancelaram. Perfeito. Então aí, isso acontece no final do consórcio? Sim, isso na verdade isso ocorre todos os meses para proteger. Então, por exemplo, no mês que vem, no mês agora de abril, teve duas participantes que cancelaram. Vai ser retirado esse fundo reserva para cobrir o caixa e manter o mesmo nível de contemplação. Não, sim. Lá no final do prazo, vai ser analisado o que foi utilizado, o que não foi. Geralmente tem um valor residual lá. Esse valor residual ele é devolvido para todos os participantes de maneira igualitária. Ah, legal, interessante. E já puxando esse gancho de ir até o final, vamos supor que você é muito azarado e não foi contemplado, você foi o último a ser contemplado no seu grupo. Como funciona? Você recebe o valor, você obrigatoriamente tem que comprar o imóvel, como que funciona isso? Até aproveitando a pergunta, Rafael, você comentou, muito azarado de ser o último a ser contemplado no grupo. Não necessariamente essa pessoa que foi a última contemplada do grupo, ela vai ser o azarado, digamos assim, né? Por quê? Porque durante todo esse período ele teve a majoração do valor da carta. Então, todo ano a carta ela corrige pelo índice do INCC, no caso de imóveis, né? Então, aquele que foi o último a ser contemplado, ele vai ter a valorização anual de correção. Então, com certeza, lá no final do prazo, ele vai ter investido muito menos de parcela do que o valor que ele tem para resgatar do consórcio dele. Vai investir menos do que, mesmo porque a parcela ela vai se atualizando no decorrer do caminho, certo? Ela vai se atualizando no meio do caminho. Só que o que acontece? Essa atualização, ela da parcela, ela é sobre o saldo devedor. Então, por exemplo, à medida que o cliente dá um lance ou ele vai pagando as parcelas, ela vai diminuindo. Enquanto do valor da carta, ela só aumenta essas valorizações. Então, por mais que a parcela corrige, os percentuais eles são proporcionais e eles vão diminuindo no valor da parcela, enquanto da carta ele só valoriza. E ele consegue sim resgatar esse dinheiro em espécie quando finalizar todo o prazo dele. E aí existe uma carência de 6 meses que o Banco Central estipula. Então, finalizou o meu consórcio, paguei todas as parcelas, aguardo 6 meses e retiro o dinheiro.
que isso é o que a gente fala de uma das 3 frentes do consórcio, que é a monetização da carta. É pegar essa carta corrigida ali pelo período. E esse valor que você pega incide imposto de renda? Como que funciona? Sim, ele incide imposto de renda apenas sobre a valorização ali do período total, né? Tá, sobre a valorização do período, e aí você mesmo que retém, né? Ela não é na fonte. Não. Você mesmo, na declaração do seu imposto de renda, você faz a declaração e retém. Não, interessante. Você não foi até o final. Você tem a sua carta, não foi até o final, mas você quer fazer negócio com ela. É possível? Por exemplo, fui contemplado no 10º mês, de um período, sei lá. O imóvel mais ou menos tem qual o prazo de... Tem todos os prazos, né? Tem prazo de 5 anos, tem prazo de 18 anos, de 20 anos. Tem o prazo máximo... Máximo fica próximo ali de 18 anos. Tá, 18 anos. Então vamos supor que no primeiro ano eu fui contemplado e tenho, né, mais 17 anos para pagar essa carta. É possível fazer negócio com ela? Com certeza. Hoje, quando a gente fala do consórcio, a gente tem 3 frentes principais dele, né? Que é a alavancagem financeira, comprar de imóveis, botar para alugar, gerar essa renda passiva, venda de carta contemplada, que é isso que você acabou de perguntar, é o mercado secundário do consórcio. Então, contemplei uma carta de consórcio, vamos supor que eu contratei uma carta de 1 milhão, certo? Estou pagando uma parcela de R$5.000 por mês. Eu contemplei em 2 meses, eu contribuí de parcela R$10.000 e eu posso, ao invés de ficar com essa carta, eu posso optar por vendê-la ela. Quanto que eu vendo? Eu vendo por 20% do valor da carta. Ou seja, nesse caso, eu vendo por 200 mil. Investi 10 e recebo 200 mil. Olha a alavancagem que eu tive. Mas é um trâmite legal. Você passa o seu consórcio para alguém. Essa pessoa vai vincular o CPF dela, o CNPJ dela. Sim, é tudo legal, né? Porque o que acontece? Existem empresas e pessoas que têm interesse em comprar uma carta já contemplada. Inclusive, Rafael, hoje tem muito mais gente querendo comprar cartas contempladas do que pessoas vendendo cartas contempladas. É um dado interessante para quem quer começar. Com certeza. Eu tenho vários clientes que eles fazem consórcio apenas com esse objetivo. No ano passado, por exemplo, teve um único cliente que comprou 50 milhões em cartas para fazer essa estratégia. Por quê? Porque é uma estratégia muito interessante. Eu tive um cliente agora foi em fevereiro. Ele contemplou, Rafael, também ele teve uma sorte tremenda, né? Ele fez o consórcio, em 30 dias ele contemplou por sorteio. Ele teve 5.000% de lucro nessa operação. Qual a aplicação financeira hoje do mercado tradicional que te dá 5.000% de lucro em um mês? Nem perto de nenhum. Não né? tem. E aí, como é que funciona isso, né? Hoje eu comercializo tanto consórcios tradicionais quanto cartas contempladas, tá? Então, hoje eu trabalho com 2 grandes empresas que compram essas cartas contempladas. Elas têm esse interesse de compra. Inclusive, são empresas muito grandes hoje no mercado que comercializam hoje, em média, 40 milhões de cartas contempladas semana. Nossa, semana. Semana. Então, geralmente o cliente, por exemplo, eu vou te dar o exemplo desse cliente. Ele contemplou em 30 dias. Eu liguei para ele e perguntei: o que você quer fazer? Você quer comprar um imóvel com esse valor? Você quer vender a sua carta contemplada e ter um retorno ali de 20%? Ou você quer aguardar? Comprar o imóvel, ok, ele não tinha imóvel em vista, então ele não quis. Aguardar também não seria um mau negócio, porque o que a administradora faz, tá? Quando o cliente contempla, ele não tem um prazo para gastar essa carta. Ele não tem, ele pode escolher com a maior calma do mundo. A administradora vai pegar o valor dessa carta contemplada, ela vai aplicar num fundo que rende aproximadamente a Selic hoje. Se ele quisesse aguardar e definir o que ele quer fazer, a carta dele vai estar rendendo lá o seu 0,8 ao mês, o que também não é ruim. Sim, né? mas nesse caso, se ele é contemplado, como ficam as outras parcelas restantes? Ela é reajustada também? Ela segue o índice de reajuste ou não?
Segue, só que os reajustes, eles são anuais. É uma única vez ao ano e pelo INCC. Aham. Enquanto, a partir do momento que ele já contemplou a carta, a rentabilidade do valor da carta, ela é Selic mensal. Então, é um excelente negócio. Muitas vezes a rentabilidade mensal que a carteira está gerando paga-se a parcela Isso vale para qualquer tipo de consórcio? para qualquer tipo de consórcio imobiliário. Imobiliário, mas, por exemplo, o No financiamento automobilístico também. também? Ele valoriza a carta contemplada. E a venda de carta contemplada é um excelente negócio. Geralmente paga-se, tá, Rafael, 20% quando o cliente ele comercializa a carta dele, seja para a administradora ou para uma grande empresa que vende essa carta final. Mas ela vende essa carta final por aproximadamente 40%. Então, se o cliente hoje ele tem um amigo dele que tem interesse em comprar a carta contemplada dele, ele pode ter uma rentabilidade do dobro, praticamente. Ao invés de 20, vender por 40. E basicamente é o mínimo que se daria de lance ali, né? Se você for parar pra pensar, a pessoa que tá comprando uma carta por 30 ou 40%, por exemplo, dificilmente ela não daria isso de lance, né? O fixo é 30%, certo? É. Só que qual que é a diferença, né? Enquanto no consórcio tradicional os meus lances eles já exercem um abatimento do saldo devedor, na carta contemplada não. Sim. Na carta contemplada esses 40% é para pagar o ágio da venda dela. Não, sim, mas assim, pra quem tem pressa faz todo sentido, né? Todo sentido, porque ainda assim, mesmo tendo esse ágio de valor de entrada, ele, maioria das vezes, acaba ainda assim sendo mais interessante do que um financiamento nos moldes padrões ali de 30 anos. Sim, exatamente. Acho que essa é a conta que a pessoa vai acabar fazendo, né? Porque Aham. se você faz um financiamento de 30 anos, mesmo que você abata, você vai pagar bastante. A diferença é muito grande, né? De repente, se você compra uma carta contemplada, você continua pagando as parcelas do consórcio, já com o imóvel em mãos, né? E aí, inclusive, pode virar o jogo, né? Porque a depender do que você vai fazer com o imóvel, você pode usar como negócio de uma vez, para que aquilo, o aluguel daquilo, o Airbnb daquilo, pague a parcela, e você já tem um negócio girando sozinho, né? Com certeza. O consórcio ele é muito amplo. O que eu mais gosto de trabalhar no consórcio é justamente essa amplitude nas possibilidades do que fazer com a carta. E a carta ela é muito flexível. Eu não preciso, por exemplo, definir, por exemplo, que eu comprei uma carta de 500 mil. Eu não preciso comprar um imóvel de 500 mil. Posso, por exemplo, usar 500 mil da carta, complementar com recurso próprio, caso eu queira comprar um imóvel de valor maior. Ou eu posso também, por exemplo, usar menos da carta. Se eu comprei uma carta de 500 mil e gostei de um imóvel de 400, por exemplo, não tem problema nenhum. Esse 100 mil eu não perco. Ele abate do saldo devedor. Ou seja, no final das contas, a carta é flexível e ela se adapta ao que de fato o cliente vai fazer com ela. Ah, interessante isso. E indo nessa linha, eu vi também uma postagem no seu perfil que fala sobre lance embutido, né? Que você utiliza o próprio valor de carta para dar lance, que seria mais ou menos nesse caso, né? Pô, eu tenho uma carta de 600, mas eu quero um imóvel de 400. Então, para ter uma chance maior de ser contemplado, você utiliza parte do valor da carta como lance, é isso mesmo? É isso mesmo. Financeiramente falando, faz muito sentido o embutido, tá? E eu gosto muito de fazer conta e mostrar números para o cliente. Como eu fui assessora de investimentos, eu gosto de, para o cliente realmente enxergar o valor da economia que ele está tendo, do benefício financeiro que ele está tendo, mostrar números para ele. Então, o lance embutido nada mais do que, ao invés de eu tirar o dinheiro do meu bolso, eu desconto do próprio valor do crédito da carta contratada. Uhum. Quando o cliente já alinha desde o início, na hora da adesão, que ele quer e tem o interesse de usar o lance embutido, o que a gente faz como estratégia? A gente já contrata um valor de carta superior. Eu ia te perguntar exatamente isso, se vale a pena contratar um valor de carta superior pensando na estratégia do lance, né? Porque você compete com pessoas que, né, o lance é uma competição. Você vai acabar competindo com pessoas que não pensaram dessa forma e tem que tirar muito mais do bolso, que é muito mais difícil. Uhum. Né? Então, como estratégia para a pessoa, ela quer um imóvel de 500, fazer uma carta maior, por mais que a parcela vai ser maior, então faz total sentido. Faz total sentido, porque ao invés do cliente tirar, por exemplo, 50%, 60% de recurso de um dinheiro que está aplicado, rendendo para ele tira parte disso, ele vai tirar 40%, ele vai tirar 30%.
e a outra parte ele desconta da carta. E esse imóvel, agora mudando um pouco o contexto, esse imóvel ele fica alienado, certo? Aham. Se eventualmente ele tem algum problema financeiro, como que é esse trâmite? O consórcio ele aciona para fazer... Porque no financiamento, você tem o imóvel vai a leilão, né? E você... Para poder sanar a dívida ali. No consórcio o mecanismo é parecido ou não? Sim, é o mesmo modelo de alienação, né? O imóvel ele vai ficar alienado à administradora de consórcio. Hoje, por exemplo, existem mecanismos que o cliente entrou num financiamento por uma oportunidade, enfim, e ele quer reduzir esses juros todos do financiamento. E ele usa como mecanismo o próprio consórcio. Então, ele faz um consórcio, contempla esse consórcio. Quando ele tem já esse consórcio contemplado no nome dele, ele utiliza esse consórcio contemplado para quitar o financiamento dele. E dessa forma, ele faz essa substituição. Se o imóvel estava alienado ao banco, ele passa agora a estar alienado à administradora de consórcio. E geralmente, fazer essa substituição é muito negócio para o cliente, porque ele vai diminuir a parcela. A parcela do consórcio ela tende a ser 30% mais barata que um financiamento. Vai diminuir o prazo, porque o prazo máximo de um financiamento é 420 meses e o prazo máximo de um consórcio é 220, e vai diminuir com certeza o custo final da operação. Sim, quase metade do tempo e ainda diminui o custo, né? Faz total sentido. Então, legal. Agora eu vou fazer o merchan aqui, é a hora do merchan da empresa. Nossa parceira Ticker Research, ela sempre tá com a gente aqui e hoje a gente vai deixar um link aqui embaixo com 20% de desconto, já que a gente tá falando em investimento, em planejamento financeiro. Acho que faz sentido ter uma série de ferramentas para poder, de fato, desenvolver a vida financeira, né? Então, uma delas é o investimento através de fundos imobiliários. Hoje eu vou deixar aqui 20% de desconto na nossa carteira de fundos imobiliários para quem quiser, é só clicar aqui no link. E agora, para prosseguir aqui, eu quero fazer uma pergunta que eu não sei se existe uma resposta de fato para isso, mas qual que é a chance real de alguém ser contemplado? Sem lance, né? Sem lance com lance, vamos lá. Essa pergunta é interessante, Rafael, porque muitas vezes a pessoa, e eu já vi pessoas falando isso de maneira completamente errada. Existe a possibilidade de eu entrar no consórcio ou nunca ser contemplado? Não existe essa possibilidade. O cliente vai ser contemplado sim ou sim. É uma questão de tempo. Muitas vezes ele vai ser contemplado no início ou no final, tá? E quando a gente trabalha com administradoras que têm grupo fechado, né, que atinge aquele determinado número e ninguém mais pode entrar naquele grupo, as chances por sorteio, por exemplo, elas acabam sendo muito maiores. Porque se eu tenho lá um grupo de 1.000 pessoas e já contemplaram 100 pessoas, essas 100 pessoas elas já não estão concorrendo comigo. Então, à medida que as pessoas vão contemplando, elas vão deixando de ser concorrentes meus e vai acelerando ainda mais as minhas probabilidades para sorteio, por exemplo. E você, num grupo, por exemplo, que tem 100 pessoas, né, e 10 foram contempladas, não sei, não são números reais, tá? Mas 10 foram contempladas. Entra e sai gente, em grupos fechados não, né, se a pessoa saiu, não vai entrar mais, ele é totalmente fechado. Ele é fechado, ele só abre vaga se alguém cancelar ou ficar inadimplente, por exemplo. Aí o grupo... ele vai avaliar e, dependendo, ele vai abrir vaga para um novo entrante cobrir aquela pessoa. Tá, então a minha dúvida é essa. Se não entrar gente, o que acontece é a diminuição do número de sorteados no mês, é isso? Não é a diminuição de número de sorteados no mês, é a diminuição de pessoas, porque geralmente é uma pessoa sorteada no mês. Então, se dentro do grupo de 100 pessoas, 50 já foram contempladas... Agora, o Rafael não tá concorrendo com 100, ele tá concorrendo com 50. Em caso de grupos fechados, né? E a quantidade maior de sorteios seria, então, sempre para grupos abertos? Não, geralmente é uma pessoa por sorteio, ou até duas, dependendo do grupo. E uma pessoa por lance fixo e o resto por lance livre, que são os lances para quem oferece esse valor de entrada. Mas e esses grupos que são bem grandes, que nem você citou de banco? Porque... se você tem um prazo de, sei lá, de 220 meses lá, e tem 1.000 pessoas no grupo, teoricamente não bate a conta de um por mês, né? Aqui é que você citou de lance. Ele pode contemplar, um grupo de banco, por exemplo, pode contemplar 100 pessoas no mês. Não, então, mas aí é dentro do mesmo grupo.
São 100 sorteios, é isso? Não, não Não é necessariamente sorteios, mas... é lance. Uhum. Ah, então a maior parcela é para lance nesse Lance. caso. Uhum. É. Porque lance não tem limitador. São os maiores... As pessoas que contemplaram os maiores percentuais vão ter acesso ao crédito. Aí depende do caixa de cada grupo que tem ali capacidade mês. Entendi. Então o caixa ele é exclusivo, tirando um sorteio, 1 ou 2 no mês ali, exclusivo para quem vai dar o lance. Para quem vai dar o lance. Tá, interessante. Isso mostra que o planejamento é mais crucial ainda, né? De onde você vai entrar, né? De que tipo de grupo você vai escolher, Sim. né? Não faz sentido. Eu não tinha ideia disso. Eu sempre ficava pensando, pô, como que a conta fecha? Porque às vezes tem um grupo muito grande Aí você fala, pô, tem um sorteado no mês, né? Não bate, mas faz total sentido. Então, assim, o mecanismo para antecipar o sorteio é lance ou lance embutido. Basicamente, é a melhor forma de fazer isso, né? E como que funciona, voltando a cartas contempladas lá, como funciona prazo? Você falou que 6 meses depois que você termina o financiamento para receber em dinheiro, né? Que é a regra do Banco Central. Mas como que funciona o prazo para quem foi sorteado ou para quem comprou uma carta contemplada ali, adquirir, tá na minha mão? Como que é o prazo para eu efetivamente poder comprar um imóvel, né? Depende da administradora também, né? E depende muito também do cliente, a agilidade dele de levantar os documentos necessários. Então, o consórcio tradicional, pós-contemplação, pode levar aí de 7 dias até 30 dias, tá? E um consórcio contemplado, 45, 60 dias para liberação do crédito. Esse prazo, ele tá vinculado ao processo burocrático mesmo, levantar a documentação. Quais são as documentações necessárias para... É bastante documentação. É documentação do cliente, matrícula do imóvel. O imóvel ele tem que estar com a documentação ok para a gente poder realizar o pagamento mediante consórcio. Ok, quando você diz, por exemplo, um imóvel inventariado não poderia entrar nessa conta. Um imóvel que não foi inventariado, desculpa. Sim, ou poderia. Um imóvel em processo de inventário não pode ser adquirido, né? O imóvel ele tem que estar 100%. Até interessante entender esse mecanismo, até para se você vai fazer o movimento que você citou de comprar um imóvel que é seu mesmo, ou de alguém da sua família, né? Porque muitas vezes a pessoa faz pensando nisso, mas se ele tiver alguma burocracia envolvida, você não vai conseguir utilizar essa carta. Por isso, de novo, que é tão importante fazer o consórcio com o especialista, né? Porque essas perguntas eu já faço logo desde o início. Por exemplo, para a construção, tem administradoras que elas exigem que uma garantia complementar se o valor da construção for superior ao terreno no qual vai ser construído. Outras não. Então, todo esse alinhamento eu já faço logo no início para que lá, na hora que ele for utilizar o crédito, ele não tenha grandes surpresas e uma insatisfação com o produto, por exemplo. Sim. Esse mecanismo de você comprar e de construir, né? Utilizar para construção. Comprando o terreno, é possível fazer com a mesma carta? Ou não? É possível, sim. Se você vai comprar um terreno de 100 mil e construir uma casa de, sei lá, 400, você consegue utilizar a mesma carta. Consigo. Isso é interessante, porque é mais um ponto que facilita muito para quem Facilita bastante. Tem, por exemplo, cartas, e aí isso vai variar, né, de administradora para administradora, mas tem administradoras que numa mesma carta eu posso comprar 2 imóveis diferentes contemplando. Ou eu posso também, que é muito comum, fazer várias cartas para comprar um único imóvel. Dá para fazer também. Unir todas elas, contanto que elas sejam da mesma administradora, é permitido. Da mesma administradora é permitido. Você contemplou uma, vai esperando, a hora que todas estiverem contempladas, você utiliza. Porque alguns clientes, eles preferem fazer também aos poucos, para que não onere tanto ali no orçamento dele, né? O cliente que ele tem uma carta que é menor do valor do que a construção, por exemplo, ele pode fazer essa construção parcial? Porque vamos supor que ele vai começar, vai construir a casa, mas não vai fazer o acabamento dela, por exemplo. Ele pode, contanto que seja de recursos próprios. O que não dá para fazer, Rafael, é fazer uma parte com o consórcio e depois querer financiar o resto. Isso não tem como. Não, financiar o restante da obra, essas coisas? Sim, porque o imóvel ele já vai estar alienado a uma instituição, né? Ele não pode estar alienado a 2 instituições diferentes. Sim, faz total sentido, né? Não, legal. E para quem quer investir agora, pensando no consórcio como investimento, tem muita gente que está fora do Brasil, quer investir, quer arrumar mecanismos de investimento aqui dentro.
Mas é muito difícil, porque você não acha informação, você tá longe, né? Então, ou você precisa da procuração, ok, você pode deixar tudo isso, mas mesmo assim as informações não são tão fáceis, você não tá presente para ir atrás, né? Como funciona isso? É possível fazer consórcio para quem mora fora? É possível sim, inclusive hoje eu atendo muitos brasileiros que moram fora do Brasil e que fazem consórcio comigo. Por quê? Diante de tudo que a gente conversou aqui, o atendimento e ter a figura de um especialista que vai te direcionar, vai te perguntar e fazer algo de fato personalizado para você é crucial para boa experiência com o consórcio, né? E hoje, querendo ou não, os juros dos países como os Estados Unidos, Japão, por exemplo, que eu tenho muitos clientes, ele é um juros muito baixo. Então, aquele brasileiro que mora fora, ele tem esse interesse em trabalhar de melhor forma ali o dinheiro dele, né? O dinheiro que ele tá recebendo de lá e ele quer uma aplicação mais interessante. Então, o país, apesar de todos os nossos desafios que a gente tem aqui no Brasil, o Brasil é um país bom para se investir, principalmente nesse setor imobiliário. Porque, como eu comentei no início da nossa conversa, a gente está passando por esse momento de inflação dos aluguéis, a gente tem uma valorização, dependendo ali da região, muito boa desses imóveis. Então, hoje, até mesmo para aquele cliente que mora fora do Brasil e que ele quer ter uma renda passiva de aluguéis aqui, ele tem, inclusive, empresas que fazem toda essa gestão dos aluguéis para ele, né? Como o Airbnb, plataformas que fazem essa gestão que ele não precisa estar aqui presente. Então, é possível, sim, fazer consórcio, seja para alavancagem financeira, compra de imóveis e recebimento de aluguéis, seja para venda de cartas contempladas que o cliente faz para obter o lucro na venda, como a gente comentou anteriormente. Não, legal. Para reforçar essa ideia ainda mais, para quem tá assistindo e quer ter um negócio, me fala uma estratégia interessante pra pessoa, assim, de forma pontual. Eu sei que a gente já falou de forma aberta, mas pontual. Um imóvel para tal tipo de locação, para quem tá fora e tem para ter um pouco mais de facilidade nesse processo sem que vire uma dor de cabeça para quem tá lá, né? Uhum. A estratégia ela tá muito alinhada ao perfil e à capacidade financeira ali do cliente, né? Que ele está disposto a estar investindo nesse negócio. Mas a gente busca, por exemplo, para o cliente que quer contemplar de maneira mais rápida, escolher bons grupos, entender a saúde financeira do grupo, fazer de maneira diversificada, talvez não só uma carta, mas várias cartas dentro do mesmo grupo, para que ele triplique, duplique a possibilidade dele contemplar mediante sorteio, um lance fixo, por exemplo. Então, tem várias estratégias aqui que a gente poderia ficar a manhã inteira falando, mas ela vai variar muito com o perfil do cliente. Então, eu não posso bater o martelo aqui dizendo que essa estratégia é boa, porque talvez o cliente que está nos ouvindo, o perfil dele não seja esse, entende? Não se adequa. Mas tem várias estratégias, sim, que podem estar alinhadas. Não, legal. Então, assim, no seu perfil, imagino que tenha a resposta de muitas dúvidas relacionadas a isso que a pessoa pode seguir, né? No final você fala, mas acho que faz todo sentido ter esse acompanhamento, porque de fato não tem muita informação sobre isso, né? O que mais tem é pessoa tentando vender, que nem você citou lá no começo. Sim. Mas profissionais de fato que pensam e olham pro planejamento da vida da pessoa, é difícil ter, né? Eu enxergo você como uma gestora mesmo dos recursos, como um assessor faz, né? Um consultor faz, né? De investimento, porque você tem, que nem eu volto a dizer, você tem profissionais bons e ruins, mas quando eu imagino que você tem uma carteira de clientes que recorrentemente compram consórcio, né? Você tem algum número disso? Do quanto a pessoa volta a fazer um negócio com consórcio depois que deu certo para ela? Sim, e eu trabalho muito forte com indicação também, né, Rafael? Hoje o cliente que ele já fez consórcio comigo, ele indica muitos clientes. Então esse ciclo ele volta, né? E esses dias foi muito bacana, assim, porque um cliente, ele é um cliente de Boston. Ele foi lá e indicou um outro cliente, olha, foi daquele cliente. Então, essas indicações, elas estão a nível mundial, né? Porque como eu atendo cliente de fora também, e aí os clientes de outros países se comunicam, indicam e voltam. E só indica quem tem uma boa experiência com o produto, né? Quem já teve uma boa experiência com consórcio realizado. Sim, exato. Eu acho que é isso que faz a diferença de você querer vender em varejo, né? Se você quiser falar um pouco mais sobre contratar com o gerente do banco ou contratar com um especialista, tá? Claro, imagina, assim, profissionais
bons também estão no banco, mas de modo geral, eu trabalhei em banco, você trabalhou em banco também, de modo geral, você tem uma carteira de produtos no banco que tem que girar, né? Existem metas para isso. E muitas vezes o consórcio ele não é a principal vertente de venda dentro do banco, né? Então, pelo menos é uma visão que eu tenho, tá? Posso estar errado, mas assim, a visão que eu tenho é que muitas vezes fica um pouco de lado isso, dentro de um banco como gerente. Não tô falando do produto consórcio no banco, mas na mão de alguns gerentes, porque não tá olhando para isso de fato, né? Tem uma série de outros produtos. Então, qual que é a vantagem de você procurar, de fato, um profissional ligado a isso ou contratar em qualquer lugar? É que nem um médico, né, Rafael? Por exemplo, se você tá com um problema na sua pele, surgiu uma manchinha ali na pele específica, você vai num clínico geral ou você vai num dermatologista? É o mesmo exemplo. Porque eu já fui gerente de banco também, você trabalhou em banco. Ele tem vários pratinhos para girar ao mesmo tempo, né? Ele não tem só o consórcio, ele tem que abrir conta, ele tem que fechar o seguro, ele tem várias outras informações. E muitas vezes, para ele ter uma informação simples, como a quantidade de pessoas que tem no grupo ou a performance de como que tá os lances de determinado consórcio, essa informação ela não está tão ao alcance imediata para trazer para o cliente. Então, eu hoje, como especialista, e eu quis, né? Eu trabalhei em outras áreas, até pouco tempo eu era assessora de investimentos, mas eu quis me aprofundar no universo consórcios. Hoje eu tenho contato com a analista de cada uma das administradoras de consórcio que eu atuo. Então eu consigo pegar a informação de maneira muito mais rápida, ágil. O meu dia a dia é analisar grupos. Então eu consigo trazer esse direcionamento mais assertivo para o cliente. Sim, essa visão do mercado que você trouxe, então ela é extremamente útil para a sua atuação hoje. Com certeza, porque eu trabalho muito nesse viés de planejamento financeiro com o cliente. Apesar de eu não ser mais assessora, hoje eu enxergo o meu cliente como um todo. Eu não estou enxergando para o Rafael e apenas olhando o consórcio que eu vou vender para ele. Eu quero entender se o Rafael hoje ele tem investimentos, se ele está bem planejado. Se o Rafael chegar para mim e falar, Thames, eu quero botar todo o meu dinheiro em consórcio, e ele não tem nada de carteira de investimentos, eu vou falar para o Rafael não fazer. Eu vou falar para o Rafael da importância dele diversificar. Então, essa mesma leitura, esse mesmo olhar de planejamento financeiro, de realmente me preocupar como que está a vida financeira dos meus clientes, eu trago isso para a minha atuação como especialista de consórcio. E o consórcio, ele complementa muito bem, né? E ele impulsiona. Por que impulsiona? Hoje eu tenho clientes, por exemplo, que gostam do setor imobiliário, que investem, por exemplo, em fundos imobiliários, e eles pegam esses dividendos de fundos imobiliários e pagam parcelas de consórcio. Por quê? Porque essa pequena fatia que ele está contribuindo para uma parcela de consórcio, a qualquer momento, quando o consórcio dele contemplar, ele vai estar alavancando, ele vai estar impulsionando. E muitas vezes essa alavancagem vai ser muito maior do que o quanto que está rendendo a carteira de investimentos dele. Se eu investir 30 mil em parcela de um consórcio de 300 mil que eu contemplei, poxa, eu aumentei 10 vezes mais esse capital. Então é isso, é esse olhar de diversificação, de enxergar o cliente como um todo que faz a diferença. Sim, esse olhar 360, hoje, ele é necessário para qualquer área, né? Eu sou do marketing e é a mesma coisa, quando você pega um cliente, ele recebe muita informação picada de todos os lados, mas ninguém olha para o projeto em si, né? A vida financeira é a mesma coisa. Alguém tenta vender um seguro, alguém tenta vender um consórcio, alguém tenta falar invista nisso aqui, mas ninguém olha para a vida financeira da pessoa como um todo. E isso acaba diferenciando bons profissionais, né? Os profissionais excelentes que vão manter o relacionamento, porque isso daí atua diretamente no relacionamento que você tem com a pessoa, né? Se ela tem confiança de que você tá olhando para a vida dela como um todo, a chance dela te indicar é maior, a chance dela fazer outra coisa com você é maior, e acho que isso faz todo sentido, né? Imagino que nessa área você pegue muitas pessoas que você afunila o contato e vira até amizade ali, né? Com certeza. Porque as pessoas acabam entendendo que a gente enxerga ela de um jeito diferente do mercado, né? Mas é bem interessante, eu vou sair daqui com uma visão totalmente diferente de consórcio, porque, de fato, ele é um mecanismo que faz você impulsionar a sua vida financeira praticamente do dia pra noite, né? Porque se você encaixar a parcela no seu orçamento,
você é contemplado e você consegue ter muito resultado no mês seguinte, assim, né? Então, e fazendo sua vida financeira mudar completamente de fato, porque você pode colocar o seu imóvel para girar, né, via Airbnb. Eu gosto muito do Airbnb, eu falo Airbnb porque eu gosto muito do modelo de negócio do Airbnb. Eu acho que ele potencializa a locação, né? Com certeza. E aí, quando a gente enxerga o retorno, né, de um Airbnb, por exemplo, não é só aquele retorno do valor que eu apliquei versus o valor que eu estou recebendo de aluguel, né? É o retorno também da valorização do imóvel ao longo do tempo. E se eu apliquei menos recurso, utilizando a ferramenta do consórcio, que é a ferramenta mais barata hoje para adquirir um imóvel sem juros, melhor ainda, né? O retorno ainda é maior quando a gente coloca na ponta do lápis. Sim. Existe algum seguro para quem faz os consórcios? Um seguro de, sei lá, perda de emprego, alguma coisa assim, que banque algumas parcelas? Existe isso? Não. Existem algumas administradoras, né? O seguro é um seguro de vida, ele funciona como um seguro prestamista também da operação, em caso de morte ou invalidez do cliente. Esse imóvel ele é quitado, né? Ou o consórcio é contemplado e esse valor do crédito é liberado para os herdeiros, os beneficiários. E também, muitas vezes, esse seguro ele já contempla a questão de inadimplência por desemprego em 3 meses. Mas isso vai variar de administradora para administradora, tá? Se um cliente falecer tendo a carta contemplada, mas está pagando ainda, essa carta vai pro herdeiro no nome dele ali? Ou você falou que ela é quitada, Depende, por né? exemplo, se o cliente ele já comprou o imóvel com consórcio, ele já está no imóvel morando, e ele vier a falecer, o imóvel é quitado pelo seguro. Se o cliente não contemplou ainda essa carta, ele só estava pagando ela, e ele vier a falecer, a própria administradora ela oferta um lance, contempla e libera esse recurso para os herdeiros. Tá, entendi. Valor integral, e aí entra como qualquer valor de herança mesmo, né? Exato. Inventário e tudo mais. Então, legal. A gente vai encaminhando pro final, mas você tem um programa de mentoria para quem quer se desenvolver nessa área, né? Para quem quer atuar de toda a forma que a gente falou aqui, né? Pensando no planejamento financeiro, pensando no consórcio como uma ferramenta para alavancar a vida da pessoa e não simplesmente para você vender e deixar ela à mercê do destino. Me fala mais sobre isso. Perfeito. Com toda essa minha experiência, né, de agregar toda a minha experiência profissional como assessora, ex-bancária, eu acabei criando um método, né, de como vender pro meu cliente de consórcio de maneira mais assertiva, trazendo dados, sendo mais no viés de planejamento financeiro como um todo, né? E quando eu fui assessora de investimentos, essa experiência me agregou muito nisso. Quando eu fui líder de consórcio em um dos maiores escritórios de investimentos hoje, me agregou muito também o fato de eu já ter essa visão de assessora e como vender principalmente para o cliente high ticket, para o cliente investidor, para que ele enxergue valor no consórcio. Então, hoje eu tenho sim um trabalho de mentoria que eu trago para grandes escritórios de investimentos ou corretoras que querem impulsionar a sua venda de consórcio e principalmente direcionar para atender de maneira mais qualificada aquele cliente que já é investidor e que tem um olhar diferente na comercialização do produto, né? Então, eu trabalho tanto com projetos de treinamento e projetos de mentoria, que é um treinamento continuado para quem quer melhorar a sua performance na venda do produto. Tá, e é independente da instituição que ela está vinculada? Independente da instituição que ela está vinculada. Porque a gente estava até conversando antes, tem instituições que querem que você seja exclusivo delas, né? Outras, você consegue, que nem você falou que atua com diversas, né? E o seu programa de mentoria, por exemplo, se a pessoa tiver a vinculação com uma, é ideal no mundo ideal para o profissional, que ele tenha mais liberdade, imagino. Que ele busque desvincular de uma só e ficar com um leque de opções. Na verdade, algumas instituições, elas não permitem isso. Elas permitem que realmente só atue com uma administradora. E aí vai muito do profissional entender se isso é interessante para ele ou não, né? Mas a mentoria e treinamento, ela não está muito vinculada à marca em si, mas ela está vinculada na maneira como que a gente vai agregar valor na venda do produto.
Como a gente vai agregar valor para um cliente que já é investidor? Como a gente vai poder impulsionar as nossas vendas? Então, eu trago muito dentro dessa mentoria algumas ferramentas, comparativos com carteira de investimentos, principalmente para o cliente investidor enxergar valor, porque muitas vezes o dinheiro que ele está deixando de aplicar para uma compra de um imóvel à vista e ele mantém na sua carteira de investimentos, só pelo fato dele manter, ele já paga 3 imóveis, né? Então, isso é interessante, é mostrar números. Isso, querendo ou não, agrega muito valor. E é isso que eu trago no meu projeto de treinamento e mentoria. Sim, não, legal. Esse cliente, ele anteciparia passos, né? Uhum. Ele compraria um imóvel muito antes do que ele vai comprar e, de fato, muita gente fica parada no banco, eu via muito isso. O pessoal deixa o dinheiro... Assim, quando você vai fazer um negócio no mês seguinte, faz sentido, né? Vou deixar na conta aqui, mas às vezes fica uma década o dinheiro no mesmo lugar, porque ela tá acumulando para um negócio que ela poderia fazer com um tempo muito menor. Sim. Sim, faz sentido total parar e conversar com um profissional, né? Onde que as pessoas podem procurar? Você, por exemplo, você atua a nível nacional. Se alguém quiser ir lá no seu perfil hoje e falar, ó, eu quero saber mais sobre consórcio. Não é só nacional, é mundial também, tá? Não, desculpa, Sim. me expressei mal. É nacional no sentido de você comprar dentro do Brasil, né? Sim. Hoje, eles podem me encontrar no meu Instagram, que é a minha principal ferramenta hoje de atuação, que é tamis.consórcio. Então, lá a gente tem também o direcionamento para reuniões online. Essas reuniões é uma reunião de diagnóstico, é uma reunião gratuita. Então, o cliente que quer entender um pouco mais, já tem um objetivo de começar a investir no setor imobiliário, mas não sabe como, ele pode estar agendando uma reunião gratuita comigo, que a gente faz esse diagnóstico, e aí a gente apresenta. Fazendo sentido, ele evolui, né, e faz a adesão, a contratação. Como a gente tem também as marcas, a gente faz todo o projeto de consultoria e finalização ali da compra e acompanhamento. Legal. E eu não falei besteira, né? Em qualquer empresa eu posso comprar imóvel a nível nacional. Posso comprar em qualquer lugar do Brasil. Sim, Ou existe alguma restrição? Não. Não, qualquer lugar, desde que o imóvel esteja regular. Desde que o imóvel esteja regular. E vale lembrar que algumas regiões, por exemplo, litorâneas no Brasil, tem uma dificuldade maior com imóveis que são... Sim. Tem que ficar de olho nisso, né? Porque às vezes você se encanta por um imóvel que você simplesmente não consegue comprar porque não tem escritura ou coisas do tipo. Mas, então, qualquer lugar do Brasil a pessoa pode... Pode sim. Não, legal. Aqui no podcast a gente sempre pede a indicação de algum livro que fez sentido na sua vida, né? Ou vou até abrir o leque, algum conteúdo que você consumiu recente que fez sentido. Então, se você quiser e puder deixar a indicação e falar um pouco sobre, que fez uma diferença na sua carreira, que fez uma diferença na sua visão para negócio ou alguma coisa nesse sentido. Eu vou trazer 2 livros, tá? Claro, fica à vontade. Os Segredos da Mente Milionária, que é um clássico, né? Que acho que foi um dos principais pontos, assim, que me despertou. Teve várias viradas de chaves no sentido de realmente entender essa importância do planejamento financeiro como um todo. E um outro livro que não tem muito a ver com o mercado financeiro, que é O Poder do Subconsciente também, né? Que é a gente mentalizar, cocriar o que a gente deseja e tirar do papel também, né? Porque não basta só mentalizar, a gente tem que tirar do papel. Mas já imaginar e visualizar aquilo que a gente quer, né? Eu particularmente sou muito fã dessa ideia de você antecipar na mente tudo que você quer que aconteça, né? Porque é um exercício de visualização de fato que te mostra partes do caminho que você tem que percorrer, né? E muitas pessoas não fazem isso. Que nem eu gosto de anotar tudo, eu gosto de ter tudo ali à mão, porque eu olho e falo, putz, tô indo no caminho certo, não tô. E acho que é muito nessa linha, né? O poder do subconsciente, né? Você falou. Eu particularmente nunca li, mas já vou colocar na minha lista, porque eu gosto bastante desse tema. Mas legal, obrigado pelas indicações. A nossa ideia aqui é, em algum momento, criar a nossa biblioteca para todos os convidados que vêm aqui deixam a indicação do livro e a gente coloque tudo no mesmo lugar. Eu, na verdade, tenho um sonho até maior, que é criar um clube do livro, para que a gente possa pegar esse livro e, junto com a galera, mensalmente ler e fazer uma reunião. A gente vai chegar lá. Legal. Eu gosto muito dessa ideia, porque eu acho que agrega valor, né? Agrega valor esse conhecimento que é uma troca, né? Então, sempre tem alguém do outro lado que traz uma ideia que a gente não tá esperando aqui e sempre tem alguém assistindo que
também tem ideias diferentes, acho que essas trocas fazem sentido. Mas enfim, me estendi, mas obrigado pela participação, Thames. Acho que é muito relevante, tá? Se você quiser deixar alguma mensagem para quem tá assistindo, eu gostei bastante da ideia de ter o consórcio como mecanismo, é algo que de fato eu não olhava para isso, você mudou minha visão para isso, porque quando a gente trabalha em banco, você tem uma visão muito mais limitada de todos os produtos, né? E aí eu falo desde esse até os produtos financeiros mesmo. Se você conversar com um gerente de banco sobre investimento, geralmente é mais limitada a visão, e aí estou generalizando, não são todos, mas geralmente é mais limitado do que você falar com alguém que entende mais e vai te falar do mercado, de como funcionam as coisas. Então, para mim foi bastante relevante, imagino que para quem está assistindo também. Se quiser deixar uma mensagem final, mas já deixo meu agradecimento pela participação. Que bom. Bom, o meu recado final é que todas aquelas pessoas que querem entender um pouco mais, entender como que o consórcio vai servir como um mecanismo para impulsionar o planejamento financeiro do cliente como um todo, fica aí o meu convite para me seguir nas redes sociais, @tames.consórcio, e agendar também uma reunião gratuita e online comigo. Legal, pessoal, eu vou deixar aqui embaixo o Instagram dela, tá? Vocês podem entrar em contato e curtam o vídeo, sigam aqui o perfil para mais conteúdos. Até a próxima. Tchau, tchau.